Leandra cresceu em um orfanato, e depois de adulta, teve que reencontrar seu passado como uma maneira de seguir a vida. Ao voltar para a aldeia onde sua avó deixou uma casa para ela, Leandra encontra memórias, medos, histórias e amor. Após enfrentar sua própria história, ela finalmente consegue viver aquilo que sempre mereceu. Um amor verdadeiro. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A quietude da noite foi rompida por um grito selvagem, não dava para saber se era humano ou de um animal. Leandra acordou com esse grito e pressionou as mãos contra o peito, seu coração batia descontroladamente, parecia que a qualquer momento, ele saltaria para fora. Na completa escuridão, ela só conseguia pensar no que poderia ter causado aquele barulho. Deve ter sido um sonho, ela pensou, tentando se acalmar. Meu Deus, que sonho terrível, que som horrível. Puxando o cobertor até o queixo, ela permaneceu imóvel por mais algum tempo, mas então, adormeceu novamente. Horas depois, um raio de sol penetrou pela fina cortina e começou a acariciar suavemente o rosto de Leandra. Ela sorriu e se esticou, mas era tão agradável deitar na macia colcha de penas de sua avó, que estava relutante em levantar da cama. Do lado de fora, um som ressoou. O mugido, o estalar do chicote e o trotar despertaram ela. Leandra pulou da cama e olhou pela janela. Um pequeno rebanho passava, e um velhinho apressava as vacas, gritando e estalando o chicote. Ela olhou para o relógio e percebeu que ainda era antes das 6 horas, então decidiu voltar a dormir. Ela voltou para a cama. Afinal, não havia pressa para ir trabalhar. Ela sabia que precisava ir ao mercado e limpar a casa, mas não estava preocupada com isso. Mesmo não dando para notar muitas das desordens, a luz da manhã revelou uma grossa camada de poeira que cobria tudo. Mas não agora, é muito cedo para começar a limpeza. Ela tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. As memórias dos dias recentes invadiam sua mente. Dias antes, ela havia voltado do trabalho chateada, as lágrimas ameaçavam cair. Ela havia sido demitida. Tânia, sua chefe, simplesmente encontrou uma desculpa para se livrar dela. Quem, afinal, desejaria lidar com funcionários doentes e ainda arcar com seus atestados médicos? Ela se perguntava. Ao chegar em casa, a realidade de seu cotidiano trouxe mais desalento. Ela chegou ao seu andar e estava prestes a colocar a chave na fechadura quando a porta se abriu sozinha. Ela entrou silenciosamente na cozinha e viu André, seu ex-namorado, que não aceitava o término. Ele estava sentado no chão, de olhos fechados, encostado na geladeira, bêbado, com um sorriso congelado em seus lábios. Ela só conseguiu pensar e ponto de novo, esse traste. Encontrar ele novamente nesse estado lamentável, reforçava o ciclo de desventuras que parecia persegui-la. Por que ela se lamentava, incapaz de encontrar paz até mesmo em seu próprio lar. Ela continuou andando para o quarto e se lançou numa poltrona, foi quando as lágrimas brotaram. Eram lágrimas de raiva, e Leandra soltou um grito como uma loba ferida. Por que tudo tem que acontecer comigo de uma vez? Ela pensou. Então, foi ao banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho e disse ao seu reflexo. Chega de chorar. Vamos começar uma nova vida. E assim, determinada, ela embarcou para a aldeia do Cati, um lugar que mal se lembrava, mas que agora representava sua única esperança de recomeço. Às 4 da tarde, o ônibus já a levava para a aldeia, era onde sua avó morava. A última vez que ela viu sua avó, foi quando Dona Maria a levou para morar com ela. Leandra tinha 7 anos, justamente antes de começar as aulas na escola. No percurso do ônibus, Leandra lembrou que a avó tinha uma vaca chamada Mimosa e que a ordenhava pela manhã e à noite. Lembrou também do quanto corria com os meninos da aldeia, um bando de crianças sujas. Por alguma razão, as meninas não queriam brincar com ela. Os meninos não se importavam com a aparência dela, eles corriam pelos campos e jogavam terra uns nos outros. Naquele tempo, a avó dava o leite da mimosa para Leandra, o sabor ela ainda sentia nos lábios. Mas o rosto da avó, Leandra não conseguia mais lembrar. Fazia muito tempo que ela não tinha notícias nem da mãe e nem da avó. A mãe de Leandra deixou em um orfanato, naquele mesmo ano. Ela ainda se lembrava bem daquele dia. Sua mãe a acordou, vestiu-a com um vestido limpo e até penteou seus cabelos. A mãe de Leandra disse a ela:
Agora vamos a uma casa onde há muitas crianças. Você terá com quem brincar, terá com quem ir à escola e sempre vai estar cercada de crianças. Mas você não vai ficar lá por muito tempo. E você vai me buscar? Leandra perguntou, franzindo a testa de dor, enquanto sua mãe desembaraçava cruelmente seus cachos há muito tempo não penteados. Eu buscarei. Assim que eu encontrar o tio Neto, a mãe respondeu. Tio Neto era o companheiro de bebida da mãe dela. Ele sempre bebia e desaparecia durante alguns dias. Após deixar Leandra no orfanato, a mãe dela ficou sóbria e procurou o tio Neto por alguns dias, mas Neto não estava em lugar nenhum. Quando Leandra cresceu, disseram a ela que a mãe tinha escrito uma carta renunciando à filha. Nesta carta também dizia que a avó lhe tinha dado a sua casa na aldeia. Leandra pediu a carta e guardou como a única lembrança física que tinha de sua família. Após a demissão, a casa da aldeia vinha mesmo a calhar. A lembrança de sua infância, os momentos compartilhados com a avó, e a dura realidade de ser deixada em um orfanato pela mãe, moldaram o caráter resiliente de Leandra. A aldeia do Cati, com suas memórias e desafios, agora se apresentava não apenas como um refúgio, mas como um cenário onde ela reconstruiria sua vida, longe dos tormentos do passado. Leandra chegou à aldeia do Cati com pouco mais que esperanças e um coração pesado de memórias. Depois de se recompor um pouco, ela se dirigiu em direção a algumas casas. Lembrava que a casa da avó ficava em algum lugar na borda, perto de um pequeno bosque. Já estava começando a anoitecer quando um homem em uma bicicleta passou por ela e olhou para Leandra. Desculpe, você poderia me dizer onde fica a casa dos Souzas? Ela o chamou. Qual Souzas? Temos vários aqui. Da avó Maria, ela respondeu. Oh, ela morreu há uns 4 anos. E você, quem é? Aquele jovem perguntou. Sou neta dela, disse Leandra. E por que você não veio para o funeral com sua mãe? O jovem a confrontou. Eu estava no orfanato, e não sabia absolutamente nada sobre minha avó. Então é verdade? Dalva, sua mãe, te deixou no orfanato? Aquela maldita. Mas a sua avó Maria nunca superou a sua falta. Agora, Deus que cuide dela. A casa dela fica na borda, perto do pequeno bosque, é só seguir reto. Mas está fechada. Primeiro vá falar com a família Silva, é a casa do portão azul, eles têm as chaves. Aproveita e já fala com o Valdo, ele pode te ajudar a tirar as tábuas das janelas. Obrigada, Leandra respondeu e arrastou sua mala até a casa com o portão azul, parou na entrada que estava aberta e olhou para dentro. Um homem estava inclinado sobre o capô aberto de um carro policial, era Valdo, um dos filhos da família Silva. Desculpe incomodar, como posso encontrar alguém da família Silva para pegar a chave da casa da avó Maria? Gritou Leandra. Ele se virou, limpando as mãos em um pano sujo e disse. Sem problemas, mas quem é você? Sou a neta dela, Leandra Souza. Ela deixou a casa para mim, disse ela. O jovem se aproximou e a examinou atentamente. É verdade, ela deixou mesmo. E o que você sabe sobre sua mãe? O jovem perguntou. Nada, ela nunca foi me ver, e minha avó também não. Sua avó mal conseguia se movimentar, sua mãe te levou daqui e ouvimos boatos que ela tinha entregado você para um orfanato. Ela te enviava encomendas. Você nunca as recebeu? Eu trabalhava nos Correios na época, por isso eu sei. Eles não te entregaram as encomendas? Aquele jovem indagou. Não lembro, às vezes eles me davam alguns doces, bolachas, mas não me diziam que era encomenda da minha avó. Bom, deixa pra lá, disse Valdo e entrou em casa para pegar as chaves. Quando voltou, imediatamente ofereceu ajuda para retirar as tábuas das janelas. A casa da avó Maria ficava na borda da aldeia, seguida por jardins e um pequeno bosque de pinheiros. Após ajudá-la a chegar em casa e retirar as tábuas, ele disse. Bem, agora que entrou, qualquer coisa de que precisar, me avise. E minha família tem uma loja aqui, no centro da aldeia, que abre às 9 da manhã. Leandra entrou na casa, que cheirava a umidade, ratos e algo mais desconhecido. Vários pertences de sua avó estavam lá em perfeito estado. A casa da avó, um refúgio em meio à tempestade de sua vida, parecia mais uma cápsula do tempo, preservando histórias e segredos que ela mal podia lembrar. A chegada na casa que uma vez foi cheia de risadas e amor, agora silenciosa e coberta de poeira, simbolizava o início de sua jornada para a reconstrução. A aldeia,
com suas peculiaridades e personagens únicos, apresentou-se como um mosaico de vidas entrelaçadas, cada uma com suas lutas e alegrias. A natureza ao redor, embora bela, trazia consigo a solidão e o eco de um passado que Leandra lutava para compreender, e quem sabe, redimir. Conforme ela arrastou sua mala pela casa, ela sentiu o peso de cada passo, como se estivesse atravessando não apenas o espaço físico, mas as camadas de sua própria história. Então, colocou a mala no chão e se aproximou da cama coberta de almofadas empilhadas umas sobre as outras. Tirou as almofadas, deixando apenas uma, puxou o cobertor, se despiu e deitou, afundando na macia colcha. Estava tão exausta daquele dia difícil que não tinha forças para pensar ou observar qualquer coisa. Vou resolver tudo amanhã, disse para si mesma, fechando os olhos. Um grito terrível a acordou durante a noite, mas ela imaginou que era apenas um sonho. De manhã bem cedo, ouviu alguém batendo em sua porta. Levantou-se rapidamente, e foi abrir a porta descalça. Valdo estava lá, com um pote de leite, um pacote com pão e queijo. Sabe o que é isso? É queijo salgado, vim dar as boas-vindas que você merece. Tome, café da manhã, e não tenha medo, não há nada aqui, disse ele sorrindo para Leandra. Obrigada, eu planejava ir à mercearia daqui a pouco, ela respondeu. Vá, e enquanto isso, coma. O leite é fresco. Ele entregou tudo para Leandra e se virou para ir embora. Obrigada, disse ela novamente. Após o café da manhã, Leandra correu para a mercearia local e comprou várias coisas. Macarrão, biscoitos, óleo vegetal, pão. Depois, começou a limpar a casa da avó. Encontrou uma vassoura, um balde de panos, e passou o dia lavando, limpando a poeira e as teias de aranha. Até o fim do dia, o cheiro de mofo havia desaparecido. Cozinhou o macarrão na pequena placa elétrica, regou com óleo e jantou, sem sentir o gosto de tão cansada. À noite, foi novamente acordada por um uivo terrível. Leandra pulou da cama com o coração batendo descontroladamente. Meu Deus, o que foi isso? Ela disse em voz alta. A casa estava mergulhada na escuridão e ao olhar pela janela, viu uma figura branca deslizando perto da casa. Era um fantasma. Assustada, Leandra pulou na cama e se cobriu até a cabeça com o cobertor, tremendo de medo. Assim que os primeiros raios de sol tocaram os telhados das casas, ela se vestiu e saiu correndo, precisando encontrar alguém para perguntar se também tinham ouvido os uivos ou se ela tinha imaginado. Passou um rebanho de vacas, chocalhando seus sinos, mas o velho a quem ela chamou não respondeu, provavelmente era surdo. Leandra continuou esperando por alguma alma viva, quando ouviu o som de um carro se aproximando. Da curva, apareceu o carro de polícia, e parou perto do portão. Era Valdo. Antes que ele falasse qualquer coisa, ela já foi perguntando. Valdo, você por acaso ouviu barulhos estranhos à noite? Eles me assustaram, sabe? Valdo riu e disse. Não tenha medo. É a Luana louca procurando e chamando pelo filho. Vou te contar tudo. Leandro chamou para entrar e tomar um café enquanto ele dizia tudo o que sabia. Então, ele contou a história dos uivos. Que Luana era uma bela jovem que morava com seus pais em uma casa no bosque, ao lado da casa da avó Maria. Uma vez, um acampamento cigano parou perto da aldeia, montaram carroças e armaram tendas. As crianças ciganas corriam pela aldeia, roubando galinhas e legumes dos jardins. Em resumo, era uma vizinhança inconveniente. O pai de Luana até foi falar com o barão deles, o líder cigano, mas nada foi resolvido. Luana tinha acabado de completar 16 anos, quando a aldeia organizou uma festa e os rapazes ciganos apareceram. E nessa festa, o cigano filho do barão, se encantou por ela. E então começou um amor. Ela começou a correr para o acampamento. Quando o pai dela descobriu, bateu nela com um chicote e a trancou em casa. Mas ela fugia e continuava indo até que ficou grávida do cigano. Mas antes de ela dar a notícia da gravidez, os ciganos se reuniram e foram embora, como era de costume. Para onde? Quem sabe? Eles têm muitos caminhos. Meses depois, Luana deu à luz a um filho, a cara do cigano. O pai finalmente aceitou e começou a cuidar do neto. A criança tinha pouco mais de um ano quando os ciganos apareceram de novo, e aquele rapaz cigano já estava casado. Ele ficou sabendo que Luana tinha um filho dele, e veio várias vezes à aldeia para ver o menino. Luana não o impediu de ver a criança. Mas depois de um mês, o menino desapareceu,
tinha sumido e o acampamento dos ciganos também. Foram embora durante a noite, silenciosamente. Com essa perda, Luana aos poucos começou a perder a sanidade, vagando pela aldeia à noite chamando pelo filho. Os pais dela morreram de velhice, e Luana, agora na casa dos 70, anda pela lua cheia uivando como uma loba, provavelmente se vendo como uma loba, e uiva na esperança do filho responder como um lobinho. Antes, a aldeia não conseguia dormir de medo, mas agora já se acostumaram. Durante o dia, ela se comporta bem, cuida do jardim, até cria galinhas, mas durante a lua cheia, ela é tomada por algo e uiva, aparecendo como um fantasma em sua camisola branca. Essa é a Luana louca. Mas não tenha medo, depois de alguns dias, ela para de uivar. Naquela noite, o uivo que acordou Leandra novamente, mas agora ela não estava tão assustada. No dia seguinte, ela estava caminhando pela estrada da aldeia para a loja quando o carro de Valdo parou ao lado dela. Ele estava indo para a cidade vizinha, onde ele e a maioria das pessoas da aldeia trabalham. Ele ofereceu carona para Leandra e durante o caminho, conversaram um pouco. Ela contou que antes de ir morar na aldeia, ela trabalhava como cozinheira, e ele logo sugeriu que ela procurasse uma vaga de cozinheira na cidade vizinha. Além disso, ofereceu carona todos os dias, caso ela conseguisse algo. Ela gostou da ideia e combinou de ir com ele no dia seguinte. No outro dia, bem cedo ele já estava esperando por ela no portão. Valdo levou Leandra, e ainda pela manhã, ela já conseguiu um emprego. Eles me aceitaram, acredita? E nem precisarei passar por outras entrevistas, vou começar a trabalhar depois de amanhã. Assim, o tempo foi passando e Leandra já estava se acostumando com a vida na aldeia, indo trabalhar no distrito todos os dias com os outros moradores da aldeia, sempre sendo levada por Valdo. Leandra começou a suspeitar que Valdo gostava dela. Naquele ano passou rápido, logo chegaria as festas de fim de ano. Um belo dia, com um ar de receio, Valdo olhava silenciosamente pela janela lateral e então perguntou: "O ano novo está chegando, já pensou com quem vai celebrar?" Leandra sorriu e disse: "Que tal passarmos o ano novo juntos? Dizem que como você passa o ano novo, assim será o seu ano. E eu realmente gostaria de estar com você." Naquela noite, deitada na macia colcha da avó, ela se lembrava da conversa que teve com Valdo. Ela riu e enfiou o rosto no travesseiro. Eles passaram o ano novo juntos com toda a família Silva. Quando os sinos do relógio começaram a soar, alertando que era meia-noite, Valdo encheu as taças de champanhe, levantou-se, ergueu a taça e proclamou: "Feliz Ano Novo, Leandra. Desejo a você uma imensa felicidade e que cada ano seguinte possamos passar juntos. Casa comigo?" Ele rapidamente levou a taça aos lábios. Surpresa com a proposta, Leandra ficou sem palavras por um momento, mas os sinos já estavam terminando de tocar, e pela tradição da aldeia, ela precisava beber antes do último toque. Ela se apressou, enquanto ele observava Leandra terminar seu champanhe. "Minha resposta é sim", disse ela. No ano novo seguinte, eles já estavam celebrando a três, com uma filha pequenina. Você teria a coragem que a Leandra teve, de fazer escolhas que mudam completamente sua vida? Qual seria a sua reação ao olhar pela janela e achar que viu um fantasma? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.